Olá a todos, tudo bem? Como você está? Eu espero que você esteja muito bem. Eu estou bem. Meu nome é Aleph Silva, eu sou o criador do Solução Digital. Depois de muito tempo eu resolvi começar a voltar a gravar conteúdos para você e conteúdos com valor. Mas antes de tudo eu queria começar com uma história simples, bonita, uma história pequena. Eu quero tentar ser o mais natural possível, porque eu estou voltando a me soltar para poder olhar para a câmera. Vamos lá então. Vou contar a história do pão para você. Como assim, Aleph? A história do pão? Você vai contar onde o pão foi criado? Não, não é isso não. A história do pão é pequena. Eu estou aqui no meu quarto agora. A história do pão é bem simples. Eu, quando era pequeno, volto de torno de 6 a 7 anos de idade, meus pais saíam para trabalhar e naquele tempo estava muito difícil, a ponto de que não tinha um pãozinho, não tinha só o café, um fubá para a gente poder comer numa caneca da Elefante, da marca Elefante, massa de tomate, aquela caneca de ferro. Era o nosso copinho para tomar café. E eu esperava meus pais saírem e eu sempre olhava em cima da geladeira. Eu acordava, saía do meu quarto, ia até a cozinha, subia na cadeira, ia e olhava em cima da geladeira. De vez em quando meu pai ou minha mãe deixava umas moedinhas ali pra gente comprar pão. E nesse dia não tinha, naquela semana não tinha. Então eu comecei a ir na minha avó. Eu fui na casa da minha avó, eu saí de casa, subi um morro bem alto e ia na casa dela. Só que tinha um porém. Lá estava meu avô, que não gostava de compartilhar o pãozinho sagrado dele de cada dia. E nisso, minha avó pegava escondido e falava: Aleph, fala baixo, entra, dá a volta por trás da casa. Eu dava a volta por trás da casa, no quintal dela, ia nas portas dos fundos, pegava o saquinho com ela, ela fala baixo, fica quieto. E pegava aquele saquinho com 3 pãozinhos duros e descia correndo voado. E meu avô já saía pela outra porta, já com a vara na mão, querendo bater na gente. Mas eu meti o pé correndo. Levava para casa, partia o pão com meus 4 irmãos e fazia torrada para eles. E aquela ali era a nossa alegria quando criança. E eu lembro nitidamente minha avó fazendo isso. Eu lembro perfeitamente disso. E chego até a me emocionar quando eu falo isso. Porque eu fazia isso com prazer. De ir todo dia de manhã, quando não tinha aquelas moedinhas, de ir buscar o pão lá em cima na casa da minha avó, ainda que fosse 2 quilômetros de distância da minha casa. Eu ia buscar aqueles 3 pãozinhos, ainda que duro, para poder dividir com os meus irmãos. Mas olha, o que você está querendo falar com isso? Todo mundo tem a fase do pão, aquele pãozinho duro que a avó ou que alguém dá. Todo mundo vive a fase do pão um dia, aquele pãozinho, o último pão que foi separado por alguém para poder ser comido depois, entendeu? E foi guardado e esquecido por alguém, mas você está lá querendo aquele pão para dividir com alguém. Se você não viveu a fase do pão na sua vida, esse pão que eu estou falando, algum dia você pode até viver. E se viver, não reclame desse dia. Vá atrás desse pão com prazer, ainda que ele seja simples e duro. O que quer dizer essa fase do pão na nossa vida? A fase do pão são os momentos difíceis, entendeu? Eu enfrentei momentos difíceis com meus irmãos, com meus pais. Vou contar outras histórias para vocês para não ficar muito longo aqui. Mas aquele dia eu não via a dificuldade, eu não via o obstáculo, mas eu via a necessidade de estar comendo um pãozinho, nem que fosse uma rosquinha, uma torradinha, junto com os meus irmãozinhos. E essa fase me modelou a ser um homem humilde, a ser um homem generoso, a ser um homem que abençoa as pessoas, a ser um homem que não fica murmurando o tempo inteiro. Então, valorize a sua vida, valorize aquele pãozinho único, valorize essa migalha, um exemplo assim, colocar, entendeu? Valorize esse pequeno ato de boa ação que alguém fará com você, ainda que seja um pedacinho de torrada. Dê valor a isso, porque este momento vai fazer com que você se torne um grande homem, uma grande mulher. E minha avó,
Hoje ela não está aqui no nosso meio porque ela está internada. Ela foi internada, eu não tive contato com ela até hoje, mas por outros meios ela contraiu o vírus desse tempo. Eu não sei quando você vai assistir esse vídeo, mas estamos no ano de 2020. Estourou uma pandemia mundial, a pandemia de um vírus chamado coronavírus. Que Deus dê sabedoria aos médicos para encontrarem a cura, encontrarem a vacina. Essa fase do pão na sua vida, ainda que pareça longa, ela vai passar. Ainda que a fase do pão pareça distante de acabar, ela vai passar, com certeza. Porque eu passei a fase do pão. Hoje, se eu quero acordar de manhã e comer um pão, eu vou lá, compro o pão com queijo e presunto. Antes era só o pãozinho com aquele café naquela latinha de leite, aquela latinha de massa de tomate da Elefante. E a fase do pão na minha vida passou. A fase do pão na vida dos meus irmãos passou, entendeu? Mas ficou em mim a memória de que eu fiz algo bom por eles, entendeu? Eu fiz algo bom pelos meus irmãos. E isso me torna um homem melhor. Como? Mais humilde, mais manso, mais perseverante, mais lutador. Então você também tem que lutar. Você também tem que vencer. Será que só as pessoas que à sua volta vencerão? Não. Você também pode vencer. Você também vencerá. Eu creio nisso. E eu tenho 25 anos, como já falei, eu sou o Aleph Silva, tenho 25 anos, sou casado com a Daniele Marques, esperando um bebezinho lindo, Noah. E eu quero compartilhar essa mensagem com você. Passe pela fase do pão com humildade. Não pise em ninguém, não menospreze ninguém, mas passe com humildade e mais ainda. Compartilhe, ainda que seja pouco, compartilhe essa fase na vida de outras pessoas. Ainda que elas não lembrem disso, assim como os meus irmãos, eles não lembram. Muitas vezes não falam, não sei porquê, mas eu lembro perfeitamente. E a fase do pão foi muito linda na minha vida. A fase do pão foi muito importante para mim. Porque todo dia que eu ia lá, teve uma vez até que eu fiquei muito triste. Eu correndo com aqueles 2 pãozinhos duros, alegre, rodando a bolsa, os 2 pão caíram no chão. O que eu fiz? Joguei fora? Não, peguei, limpei os pães, coloquei nessa colinha rasgada mesmo, na camisa enrolada e continuei descendo, alegre com meus 2 pãozinhos. A criança nos ensina muito, não é? A criança nos ensina a ser mais humilde, a agradecer mais e a valorizar os momentos simples. Eu quero te agradecer pela sua audiência. Eu quero te pedir, se você gostou desse vídeo, deixa seu like. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal. Se não gostou, também dá o dislike, entendeu? Deixa seu comentário aqui abaixo. Qual fase você viveu na sua vida? Qual fase você está vivendo agora na sua vida? Deixa aqui embaixo nos comentários. Eu quero conhecer também a sua história. Eu vou contar outras mais aqui que também podem te ajudar a atravessar essa fase do pão. Até a próxima. Valeu!